Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre ciências. O nosso assunto de ciências está na página 46, tá certo? Aqui temos elemento químico e número atômico. O núcleo atômico dificilmente tem sua estrutura alterada por fatores externos. Os fenômenos relacionados às mudanças do núcleo são chamados fenômenos nucleares ou radioativos e são estudados pela física nuclear. Esses acontecimentos estão associados a processos que ocorrem em estrelas, em usinas nucleares e em explosões de armamentos nucleares. Veja bem, quando a gente pensa na questão do átomo, a gente o estuda da sua forma mais atual, da sua forma mais moderna, que é essa daqui, onde o núcleo atômico seriam essas partes vermelhas e azuis, onde estão prótons e nêutrons. E em volta desse núcleo estaria a eletrosfera, que no caso seriam essas linhas imaginárias circunfeitas pelos elétrons que fazem esse movimento circular em volta do núcleo, tá certo? Aqui eu digo o seguinte: os químicos observaram que durante as reações químicas o núcleo dos átomos permanece inalterado e que quando um átomo se une a outro, essa união acontece por meio de modificações na eletrosfera. Assim, os acontecimentos estudados pelos químicos estão relacionados a alterações na eletrosfera dos átomos e não no núcleo. Então, quando você vê um átomo, então você observa que os prótons e nêutrons que estão no núcleo, que estão no centro, eles não se alteram, eles não saem e voltam. Na verdade, quando o átomo está mais positivo ou ele está mais negativo, são os elétrons que fazem essa mudança. Se tem mais elétrons do que prótons, então o átomo está mais negativo. Quando tem menos elétrons do que prótons, o átomo está mais positivo, né? Então essas mudanças atômicas, da instabilidade ao geramento de energia em usinas nucleares ou até mesmo em estrelas e o próprio Sol, acontece dessa maneira, pela saída e volta dos elétrons. Mas o átomo e os nêutrons, eles não mudam sua quantidade, eles não saem do núcleo, tá certo? Temos aqui, ó, número atômico e número de massa. Veja só, o número de prótons do núcleo de um átomo é chamado núcleo atômico e é representado por Z. Então, o número de prótons que existe naquele átomo é o próprio número atômico, e o número atômico é representado pela letra Z. Cada elemento químico possui um nome, um símbolo e um número atômico que eles são característicos. Então, lá na tabela periódica, quando a gente estiver estudando a tabela periódica, você vai analisar. Lá tem cada elemento químico está na sua partezinha, e cada partezinha daquela tem o nome do elemento químico, tem o símbolo, tem o número atômico dele indicado, tá certo? E outros dados, como por exemplo, já o número de massa é um número atômico representado por A e definido como um total de prótons Z e de nêutrons em seu núcleo. Então quer dizer que o nome, o símbolo e o número de prótons, eles são evidentes naquele elemento químico, mas já o número de massa representado pela letra A, ele já é um pouco mais complicado, porque ele tá lá, mas dele você pode extrair outras informações, informações adicionais. Então, no caso, o número atômico é o número de prótons e o número de massa, que é representado por A, é a soma de prótons mais nêutrons que estão aqui dentro do núcleo, tá certo? Muito bem, alunos. Agora vamos analisar o átomo conforme a sua característica lá na tabela periódica, né? O elemento químico propriamente dito. Veja bem, lá na tabela periódica, geralmente você vai encontrar o quadradinho lá, né, do elemento químico, e vai ter algumas informações, como por exemplo, essas informações, elas podem variar de uma tabela periódica para outra ou de um livro para o outro. Em geral, eles acabam tendo essa pequena diferença, mas dá para identificar. Veja só. Neste livro que nós estamos trabalhando, o nome do elemento químico está aqui, ó, na lateral, no caso do seu lado esquerdo. No caso, é o termo científico para aquele elemento químico. Ou é magnésio, ou é cloro, ou é ferro, ou é enxofre. Logo em seguida, nós temos o símbolo, que é a sigla científica para aquele
para aquele elemento químico. Essa sigla, ou ela é uma única letra maiúscula, ou é uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Não precisa a primeira letra fazer sentido com o nome do elemento químico. Por exemplo, mercúrio começa com M, mas seu símbolo é Hg, então a primeira letra não é o M, né? Então não tem essa característica, porque alguns elementos químicos, seus símbolos, são do latim e outros são do grego, então não dá para você especificar dessa maneira, né? Temos a questão do número atômico, que é representado pela letra Z, e o número atômico é o mesmo número de prótons que existe naquele elemento, né? Naquele elemento químico. Em seguida, nós temos a questão do número, a massa atômica, a massa, né? Que é representada pela letra A. Nesse caso, ela fica aqui, ó, o número atômico fica em cima e o número de massa fica embaixo, né? Nesta tabela periódica, em outras é mais diferente. Se eu for analisar, por exemplo, em outro livro, como é que eu vou diferenciar o número atômico do número de massa? Simples. O número de massa sempre é superior ao número atômico. O número atômico sempre vai ser menor do que o número de massa, né? Mesmo que eles estejam trocados de lugar. Mas dá para diferenciar. Então, número atômico, número de prótons representado por Z, e número de massa é a letra A, que no caso é a soma de prótons e elétrons. Opa, desculpa, não é elétron, é a soma de prótons e nêutrons do centro do átomo, né? Nesse centro aqui, do núcleo. Aí veja bem, agora aqui eu coloquei um exemplo prático para a gente analisar. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, quatro informações básicas e 3 informações adicionais, né? Mas você tem que conhecer todas elas. Por exemplo, quando eu pergunto quem é o elemento químico, o elemento químico, está aqui na lateral, é o mercúrio. Em seguida, eu pergunto qual o símbolo químico do mercúrio. Aqui, ó, bem grande, Hg. Né? Que no caso seria a sua sigla. O número atômico nessa tabela periódica está aqui, ó, em cima. Bem em cima, 80. Seria a quantidade de prótons, né? E o número de massa? O número de massa está aqui embaixo. Outro detalhe, em relação ao número de massa, algumas vezes ele é arredondado em um valor inteiro e na maioria das vezes ele está aproximado, o máximo possível, separado por vírgula. Por exemplo, é 200,6, ou então em outro livro você vai lá, está 200,61, ou então em outro livro sempre vai variar um pouco. Ou vai estar exato, ou vai estar separado por vírgula, ou vai estar arredondado. Sempre dessa maneira, mas sempre vai estar um valor aproximado um do outro. Às vezes de um livro para o outro muda, mas é pouca coisa, tá certo? Aí então a questão do número de massa aqui é 200. Agora aqui nós temos 3 informações adicionais que você tem que interpretar. Por exemplo, a quantidade de prótons. Se eu sei que o número atômico está em cima e que a quantidade do número atômico é a mesma quantidade de prótons, então é 80. Né? Então o número atômico e a quantidade de prótons sempre é a mesma. Outro detalhe, a quantidade de elétrons, esses aqui, ó, que ficam fora na eletrosfera, né? Nós já precisamos na tabela periódica. Não tem informação do elétron aqui, mas veja bem, todo átomo, normalmente, ele é eletricamente neutro. Como assim? A mesma quantidade de prótons tem que ser a mesma quantidade de elétrons. Se ele tiver mais elétrons ou menos elétrons, aí ele muda o nome, ele é um átomo diferente, cátion ou íon, que nós vamos estudar mais à frente, né? Mas o átomo, normalmente, ele é neutro, eletricamente neutro. Portanto, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons num átomo normal, num átomo equilibrado, tá certo? Então, o número atômico, o número de prótons e elétrons num átomo normal é a mesma sigla. Agora, a quantidade de nêutrons. Como eu vou determinar a quantidade de nêutrons se ela está embutida bem aqui no número de massa? Simples. Você pega o total de número de massa, subtrai um número de prótons e você vai ter um número de nêutrons. Por exemplo, 0 menos 0 é 0 e de 20 tiro 8 fica 12. Então, a quantidade de nêutrons que existe nesse átomo é 120 nêutrons. Tá certo? Porque no caso dos nêutrons não precisa ser igual ao de elétrons, nem precisa ser igual ao de prótons. Tá certo?
Muito bem, pessoal, vamos passar agora para a nossa atividade. Aqui nós temos o seguinte, são 4 questões. Primeira, o que é um número atômico e como é representado? Segunda questão, o que é um número de massa e como é representado? Terceira questão, na tabela periódica, quais são as 4 informações básicas que podemos encontrar sobre o elemento químico, né? As 4 informações básicas. Determine as informações do elemento químico na forma como se apresenta na tabela periódica. Então veja bem, nós temos aqui o elemento químico e você vai determinar 4 informações básicas, mais 3 informações adicionais que estão implícitas aqui. Por exemplo, o nome do elemento químico está lá na tabela periódica, você pode provar direitinho que está lá. O símbolo, que às vezes pode ser uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. O número atômico, que é aquele número, o menor número que você vai encontrar lá na tabela periódica, né? Que tem o maior e tem o menor, então o número atômico é o menor. O número de massa, que é o maior número que você vai encontrar naquela tabela periódica. Lembrando que a tabela periódica, as informações podem variar lá na forma como se apresenta no quadradinho, mas sempre vai ter todas as informações lá, né? Aí tem a quantidade de prótons, que tem que ser igual ao número atômico. Tem que ter a quantidade de elétrons, que tem que ser igual ao número atômico e igual à quantidade de prótons, porque no átomo equilibrado esses valores são iguais. E a quantidade de nêutrons, que no caso você subtrai do número de massa. O número de massa é subtrai o número atômico, o que sobrar é o número de nêutrons que existe naquele átomo, tá certo?